facilita um pouco as coisas. Eu sou cearense, mas eu estava morando em BH, estava fazendo física lá, aí, né? E pandemia, etc. Acabei voltando para o Ceará, que sim, Bela, é onde eu estou agora. Eu estou no interior do Ceará, uma cidade na Serra, no Ceará, uma cidade que se chama Guaramiranga, e morando por aqui, no interior. Bom, vou substituir o Thiago, né? Como o Bruno falou, ele foi um cara super massa. Eu tive uns problemas no começo do ano passado, quando começou a pandemia, enfim. Eu até comecei nas aulas remotas, mas aí, enfim, deu um monte de problema, não veio muito ao caso. O Thiago me substituiu. A ideia era meio que ele ia substituir quando ele pudesse, eu ia dar algumas aulas, mas aí ele podia todas as aulas, acabou que ele ficou com as aulas tudo. E mas aí agora ele, né, ele agora tá tendo os problemas dele e foi a minha vez de, de vir ao resgate. E então cá estou eu. Essa coisa da aula online é uma coisa um pouco nova para mim, então a gente vai se adaptando. A gente vai, né, vai vendo aqui o jeito que dá certo. Em qualquer momento que vocês tiverem qualquer dúvida de qualquer coisa, é só parar, é só ou não entendi não, volta aí, interrompe mesmo. Eu prefiro que me interrompa do que não entenda, certo? Então, de verdade, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aí no chat, pode abrir o microfone, ou professor, não entendi não. Fiquem à vontade, qualquer coisa que vocês não entenderem, qualquer hora que der uma confusão, é só falar. Eu vou botar uns slides aqui, que depois eu vou botar lá na pasta do, dos conteúdos também. Todo o conteúdo que eu passar aqui para vocês, vou botar lá também. Eu acredito que isso seja padrão, né? E acho que é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem saber alguma coisa? Acho que não, né? Então tá bom. Ah, então, acho que a gente pode começar, né? Já que é assim, deixa eu. Cadê? Aqui. Oh, dá para ver? Sim. Show. Então vamos nessa. O Thiago estava falando com vocês sobre. Vixe, Maria, peraí. Cadê? Não tô... Ah, aqui. O Thiago estava falando com vocês sobre mecânica, né? O começo da mecânica. Mecânica é a área da física responsável por estudar os fenômenos, os diversos fenômenos do movimento. Essa primeira parte a gente costuma chamar de cinemática. É um movimento mais simplificado, vamos dizer assim. Eu vou dar uma relembradazinha do que ele disse que passou, mas eu vou só passar rapidamente, só para a gente estar mais ou menos na mesma página e depois a gente segue, ok? Então a aula de hoje vai ser um pouco mais leve, porque, enfim, eu vou mais dar uma relembrada e tal, e eu queria trocar essa ideiazinha com vocês um pouco, então começar devagar, né? Já que está meio que começando de novo, a gente começa devagarzinho, depois a gente vai acelerando um pouco as coisas. Certo. Lembrando, referencial é um ponto, uma pessoa, um local fixo, não necessariamente fixo, mas um local específico que a gente usa para falar das outras coisas. Então, tudo que a gente fala sempre é de acordo com um certo referencial. Se uma coisa está se mexendo, ela está se mexendo em relação a alguma coisa. Se uma coisa está parada, ela está parada em relação a alguma coisa. De praxe, se nada for dito, se nenhum referencial for especificado, significa que a gente está usando a Terra, certo? Então, a gente, né, se eu estou andando, em relação à Terra, eu estou andando.
certo? Então, é o referencial mais básico, o mais comum de se usar. A menos que diga outra coisa, né? Pode falar, de acordo com esse referencial aqui, como é que isso aqui está acontecendo e tal. Um ponto é a menor dimensão possível, né? Uma coisa que, na verdade, na matemática a gente diz que um ponto não tem dimensão. É a menor coisa que você conseguir pensar. É para a gente poder, assim, ignorar a resistência do ar, ignorar peso, ignorar, enfim, todas essas coisas que iam complicar um pouquinho nossas contas. Agora a gente não quer isso. Então a gente finge que elas não existem. A gente finge que a gente está tratando de uma bolinha que não tem peso e não tem vento. Certo? Depois a gente vai adicionando coisas e vai ficando um pouco mais real. Mas agora é assim mesmo. Posição. Né? Posição é o lugar onde está no espaço, num determinado local, e você tem o ponto está em uma posição. Essa eu acho bem, né, intuitivo. Um movimento é sempre em relação ao referencial, né? Significa que a posição de um ponto está mudando com relação a algum referencial específico. E a trajetória é uma descrição desse movimento. Então, é o desenho, né, de um movimento. Tudo bem? Isso tudo o Thiago já tinha falado com vocês, né? Sim. Só para lembrar tudinho. Distância percorrida é a quantidade de... Enfim, vamos falar metros, mas podem ser usadas outras unidades de medida, mas a gente usa metro, né? A gente não é os Estados Unidos. É a quantidade de metros que você anda em uma determinada trajetória. Ela então, se eu fizer um caminho bem doido, todo esse caminho, tudo que eu andei nesse caminho é a minha distância percorrida. O deslocamento é o ponto final menos o ponto inicial. Ele é a reta. Então, como aqui. Certo? Então, eu tenho essa linha verde, é uma trajetória, a linha vermelha é uma outra trajetória, e a distância percorrida seria se eu fosse medindo essa linha verde todinha, ia dar um tanto em metros aí. Essa linha vermelha ia dar um outro tanto em metros diferentes. São duas distâncias percorridas diferentes. Mas como nas duas eu saí do ponto A e cheguei no ponto B, o meu deslocamento em qualquer uma das trajetórias é o mesmo, certo? O deslocamento não depende do caminho que você percorreu. Ele só depende da sua distância, da sua posição final e da sua posição inicial. Tudo bem? Isso também eu acho que o Thiago falou com vocês, Sim. né? Certo. Então, vamos lá. Velocidade escalar é a divisão da distância percorrida pelo tempo. Não precisa ser o total, nem a distância, nem o tempo. Eu posso pegar em uma determinada trajetória, eu pego um pedaço e pego a velocidade só nesse período aqui. Aí é essa distância dividida pelo tempo que demorou para percorrer esse pedaço da trajetória. Essa é a minha velocidade escalar. Quando eu pego essa distância e deixo ela bem pequenininha e deixo esse tempo também bem pequenininho, eu tenho a velocidade instantânea, que é como se eu tivesse essa velocidade escalar em um pontinho exato, certo? É que nem aquelas pistolinhas que a gente vê em filme dos Estados Unidos que o pessoal usa para medir velocidade dos carros, né? Que os policiais usam para medir a velocidade dos carros. Ele é que nem radar de velocidade que a gente tem aqui no Brasil, né? Ele vai medir a sua velocidade só naquele instante, naquele ponto. E essa é a velocidade instantânea, a gente não usa muito. A velocidade escalar também pode ser chamada de rapidez. Ela é a rapidez com que um movimento é feito. E a velocidade instantânea é a velocidade em um ponto específico. A velocidade relativa na verdade, toda velocidade é relativa, né? Só que como normalmente a gente usa um referencial que está parado, então
né, essa velocidade é só a velocidade do que está mexendo para a gente. Mas, às vezes, o referencial também está mexendo. Então, a velocidade relativa, ela é o módulo, significa que esse VA menos VB aqui vai ser necessariamente positivo, e é a velocidade de um menos a velocidade do outro. E aí entra também o referencial, assim, eu posso dizer que se um está indo para a direita e o outro para a esquerda, eu posso dizer que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, certo? E aí seria o VA, se ele estiver indo para a direita, ele vai ser positivo, o VB sendo negativo, ficaria VA menos VB. Faz sentido? E aí somaria. Por isso que é em módulo, né? Por isso que não importa se vai dar negativo ou não. Certo? Dá para entender? Sim. Eu acho que o Thiago também falou disso com vocês, não é? Que é isso aqui, né? Eu acredito que ele tenha falado disso. Se eu estou usando a velocidade de um em relação ao outro, né? Em relação à Terra, o cachorrinho preto está a 6 metros por segundo, o cachorrinho vermelho está a 4 metros por segundo. Em relação um ao outro, eu vou fazer o preto menos o vermelho, 6 menos 4, 2. Então, eles, em relação um ao outro, o cachorrinho preto tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Ok? Se for o contrário, eu ainda posso fazer a mesma coisa, mas aí, como eu falei, como o cachorrinho vermelho agora está indo para a esquerda, a velocidade dele vai ser negativa. Então, seria 6 menos 4. Menos com menos dá mais, então seria 6 mais 4. A velocidade relativa deles é de 10 metros por segundo em relação um ao outro. Onde é que você tirou esse menos? Vou voltar. Então, é isso que eu quis dizer. Eu decidi. Eu disse que Ah, o tá. cachorrinho que está indo da esquerda para a direita, o cachorrinho preto, a velocidade dele é positiva. Como o outro está indo no lado contrário, a velocidade dele tem que ser negativa. Certo? Uhum. É que nem pensar na régua dos números. Eu não sei se vocês já viram aquela coisa dos números inteiros. Os números Sim, positivos sim. e negativos, né? Então, se eu for para a direita, eu vou aumentando. Se eu for para a esquerda, eu vou diminuindo. Aqui é a mesma coisa. É um referencial que eu adotei. Eu estou dizendo que o cachorrinho que está indo para a direita está aumentando a velocidade não, né? Mas que a velocidade dele é positiva e que o cachorrinho que está indo para a esquerda, a velocidade dele é negativa. Mas eu podia fazer o contrário. Eu posso dizer que o cachorrinho preto tem velocidade de menos 6 e o cachorrinho vermelho tem velocidade de 4. E a conta é a mesma, seria menos 6 menos 4. Daria menos 10, como é em módulo, tem que ser positivo. Então é 10. Tudo bem? Isso aqui não é uma coisa. Sim. Não é uma coisa muito relevante, não. É mais para vocês entenderem que quando você tem essa. Né, que a velocidade não é absoluta, que ela depende realmente do seu referencial. Certo? Se um referencial em movimento, vai mudar o Tá valor da bom. sua velocidade. Mas isso é pouquíssimo usado. Isso não é uma coisa muito assim, oh, vou quebrar minha cabeça. Não precisa disso tudo não, tá? Um jeito fácil de lembrar disso é assim, quando você está na rua de carro e aí passa um carro mais rápido, ou então você, é melhor, quando você está num carro mais rápido do que um outro carro, parece que ele está indo bem devagarzinho, mesmo que seja um carro, ele provavelmente está indo devagar, né? E perdão, provavelmente está indo rápido. E se ele estiver indo em lado contrário, parece que ele está indo muito rápido. Então, provavelmente ele está indo numa velocidade parecida com a sua. Certo? É mais ou menos isso. Se você estiver indo na mesma direção, as velocidades subtraem. Se você estiver indo em direções opostas, as velocidades somam. Certo? Tá bom. Mas realmente isso aqui não é uma coisa para vocês se preocuparem muito, não. É mais para entender esse conceito. E aí a gente entra no movimento retilíneo uniforme. Por que é esse nome? É um movimento, então é uma variação de posição. Ele é retilíneo, então eu não vou fazer curvas agora. A gente vai só ver movimentos de retas, porque facilita. A curva entre uns outros problemas que lá na frente a gente vai dar uma olhada rápida, mas é porque realmente dificulta um pouquinho. E uniforme, porque a velocidade não varia. A gente vai ter a velocidade
a mesma em todo o trajeto, certo? A gente não tem aceleração. Depois, mais para frente, a gente vai ver o que é aceleração, mas esse é um conteúdo mais para diante. Sim, então lá. Primeira, e basicamente o conceito mais importante que a gente vai precisar aqui no movimento retilíneo uniforme é o de velocidade média. A velocidade média é uma velocidade escalar, que a gente viu ali atrás, só que ela é usada com a distância total, né? Ela é toda a distância percorrida, dividida pelo tempo total do percurso, certo? Como a gente está falando de movimento retilíneo, a distância total é o deslocamento, porque é só uma reta, né? Então, se eu tenho só a reta, se eu pegar a posição final menos a posição inicial, eu vou ter o deslocamento e a minha distância total. Tudo bem? Sim. Tudo bem? A velocidade média é isso, né? É a distância sobre o tempo. A unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades é metro por segundo, mas a gente usa muito quilômetro, porque, enfim, né? A gente fala muito de carros, enfim, então quilômetro por hora costuma fazer um pouco mais de sentido, mas a unidade oficial é metros por segundo. Acredito que o Thiago tenha falado sobre isso para vocês também, não é? Ele falou. Certo. Ok, então é isso, velocidade média. Essa formulazinha aqui é o alicerce, ela é a base de todo o movimento retilíneo uniforme. A velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Certo? A partir dela que a gente vai tirar todas as outras coisas do movimento retilíneo uniforme. Ela resume tudo que a gente precisa saber daqui do MRU. Por exemplo, João vai passar o carnaval depois da vacina, obviamente, em Porto Seguro. Ele já quer se preparar, porque João é um cara muito ansioso. Então, sabendo que são mais ou menos 900 quilômetros de BH a Ele caiu? Foi ele que Sim, caiu? Caiu, Ah. né? Então tá. Deve voltar, né? Ele deve voltar pelo link. Eu acho que era a minha internet que tava ruim. O meu tá ficando mudo o tempo todo, os seus também? O meu tá dando uma travadinha, mas eu acho que hoje a internet Ah, tá um pouco ruim. é porque eu Por isso fiquei que eu em achei dúvida que agora agora se foi a dele ou se é a minha que tá é, travando. Já que ele achei caiu. que bom que foi ele. Sim, entre aspas. Sim, sim. Mas a internet tá mais ou menos. Alô, alô? Vocês estão me ouvindo? Oi, sim. Sim, agora sim. Deu algum BO aqui no meu computador. Perdão, gente. Deixa eu voltar. Vamos lá. Cadê? Ok, pronto. acho Vamos que você voltar. perdeu o anfitrião. Oh! E agora, o que eu faço? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Acho que não, né? Eu acho que o anfitrião passa para outra pessoa ser anfitrião, talvez. Sei. Passou para quem será? Passou para Cláudia. Cláudia, será que tem como você passar esse anfitrião para mim? Eu acho que você tem que entrar e Para sair. quem que passou? Hã? Cláudia. Cláudia Alves dos Santos. Ai, tá dando calor. Não sei se Cláudia está me ouvindo. Cláudia está me ouvindo? Você vai em mais e passa o anfitrião. Lá na barrinha de configuração, Cláudia.
não tem que sair e entrar de novo? Se ela sair, a sala cai. Não, mas foi assim que o Bruno me ensinou a fazer. Mas talvez seja só porque eu ia sair, né? Quando acabar a aula. Talvez seja só porque eu ia sair, né? Quando acabar a aula. E o que eu preciso fazer, então? Não entendi. Vai em Acho mais. que você tem que ir em participantes, né? Clicar no meu nomezinho. Parecia que outra pessoa tinha uma ideia melhor do que era para fazer, que não era eu. Eu sei que eu pareço ser jovem, gente, mas... Vai no seu nome e aí passa... Tem opção mais do lado do seu nome, se ela clicar no seu nome, talvez. Configurações de reunião. Participantes. Aí vai ter eu, Eduardo Gonçalves. E aí você vai em mais. Eu não sei o que eu tenho que fazer. O que eu expliquei? Oi? Deixa, só ela não sair, deixa do jeito que tá. Só ela não Vai dar sair certo. Vai dar certo. Qualquer coisa eu converso com o Rafa. Vai dar certo. Vamos continuar, que o tempo é curto. Tá, bom. João vai passar o carnaval depois da vacina em Porto Seguro. E ele tá querendo se preparar antecipadamente, porque João é um cara ansioso. E ele tá já ficando doido. Porto Seguro, né? É bom. Sabendo que são mais ou menos 900 quilômetros até lá e que o Google Maps fala que são mais ou menos 15 horas para chegar, qual é a velocidade média dele? Essa aqui é... Opa, cadê? 60. Então, a velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo, 900 dividido por 15, 60. Ok? E aí, quilômetros por hora, porque, né, 900 quilômetros dividido por 15 horas. Então, eu mantenho a fração aqui do quilômetros por hora. Eu estou apontando com o dedo na tela, isso é ótimo. Vocês conseguem ver meu apontadorzinho aqui? Sim. Beleza. Assim fica mais legal. Então, beleza. 60 quilômetros por hora, tudo bem? Sim. Beleza. Essa aqui é o uso mais básico dessa fórmula, né? V igual a D sobre T. E né, a gente está ignorando que a estrada tem curva, tudo isso. A gente está imaginando que da casa do João até Porto Seguro é uma estrada reta e que ele, assim que ele ligou o carro, ele já estava a 60 km por hora e até chegar lá em Porto Seguro ele ficou a 60 km por hora sem parar. Então, assim, obviamente isso é imaginário, né, gente? Assim, é uma coisa fictícia, que até não tem como você manter essa velocidade de um carro, mas a gente finge, para o cálculo funcionar, a gente finge que é isso que aconteceu. Tudo bem? Sim. Então vamos lá. Um outro exemplo. A Joana vai encontrar seu crush no centro para tomar uma cerveja. Vai lá no Banzai. Vai lá no Bar da Caça cantar karaokê. Era no Bar da Caça que tinha karaokê? Era, né? Acho que era. Como ela não quer se atrasar, porque vai encontrar o crush, né? É importante. Ela vai planejar a rota com calma. Vai de Uber, porque, né? Todo maquiado, bonito, não quer andar de busão, ficar todo suado, sujo. Então, sabendo que o Uber anda mais ou menos 50 km por hora, na média, que são 10 km da casa dela até o barzinho, quanto tempo ela demora? Aí aqui a gente faz uma troca, certo? Passa a velocidade média ali para baixo e passa o tempo ali para cima. Então a gente só troca aqui um pelo outro. Tudo bem? Sim. Eu gosto da resposta, gente. Beleza. E aí, tranquilo também, põe 10 km sobre 100 km por hora, vai cortar o quilômetro com quilômetro, vai ficar só a hora, que é o que a gente quer, né? A gente quer o tempo. 10 dividido por 50 fica 1 sobre 5. 1 sobre 5 é 0,2. Às vezes pode deixar assim. Se ele quiser em horas, você já pode deixar 0,2 horas. Mas, às vezes, vai precisar passar para minutos, né? E deixar bonitinho. Sendo assim, você tem que... Aqui é 1 hora dividido por 5. Né? Essa fração aqui já é exatamente o que a gente quer. 1 sobre 5. 1 hora são 60 minutos.
60 minutos dividido por 5, eu tenho 12. Certo? Certo. Então, Certo. o Uber da casa dela, imaginando que da casa dela até o barzinho é uma reta e que o Uber não variou de velocidade em nenhum ponto, seriam 12 minutos, certo? Como Joana é mais esperta do que isso, ela vai saber que não são exatamente 12 minutos, porque o Uber faz curva, e, enfim, tem várias outras coisas, então ela vai se aprontar e sair um pouquinho antes de 12 minutos da hora dela encontrar o crush dela, né? Ok? Ok. Patrícia decidiu virar fitness, então ela começou a caminhar na orla da Pampulha. Ia lá pra Pampulha e ia lá, bem bonitinha, com aquelas roupas ridículas, bem coladinha, e ficar lá correndo na Lagoa da Pampulha. No primeiro dia ela foi lá e começou na placa de 30 metros. Eu não sei se vocês já foram lá na Lagoa da Pampulha, mas tem umas plaquinhas de tempos em tempos dizendo uma metragem específica lá. Mas aí ela lá botou a musiquinha dela, saiu para correr, se distraiu com a playlist e não viu qual placa ela parou. Então não tinha como saber quantos metros ela correu, ela não ia poder postar no Instagram dizendo corri tantos metros, porque a gente sabe que exercício só funciona se você postar no Instagram, né? Senão ele não adianta. Todo mundo sabe disso. Aí, porém, como ela, né, tinha que colocar isso no Instagram de alguma forma, senão não ia adiantar de nada ela estar correndo, ela sabia que ela corria em média com uma velocidade de 2 metros por segundo. E que ela correu por meia hora. Então, quanto ela andou, né? Em qual placa ela parou? E aí agora a gente vai para outra fórmula que é importante no MRU. São basicamente essas duas. A velocidade média é igual à distância sobre o tempo. E essa fórmula aqui, que a gente vai fazer uma loucuragemzinha aqui. A gente passa o tempo pro lado da velocidade, multiplicando, né? Aqui ele está dividindo, então a gente passa multiplicando. A gente tem que a distância total é igual à velocidade média vezes o tempo total. Mas eu não quero a distância total. Eu quero a placa que ela parou. Então eu vou separar. Como a gente está imaginando que a orla da Pampulha é reta, a gente vai fingir na nossa cabeça que a Pampulha é um retângulo, certo? E aí ela correu só um lado do retângulo. Na nossa cabeça é assim que funciona. Então a gente vai dizer que a distância total é o deslocamento. Ok? Sendo o deslocamento, é a posição final menos a posição inicial. Certo? Certo. E aí passa a posição inicial para o lado de lá, somando. Aqui está subtraindo, passa somando. Tudo bem? Tudo bem. Essa aqui É uma palavra muito forte. Ó, tá. Onde é que você não pegou? Não, eu estou entendendo. Eu acho que eu estou entendendo. Então, como é uma reta, né? Não teve nenhuma curva. Se eu pegar a posição final e subtrair a posição inicial, eu vou ter a distância que ela andou. Não é? Sim. E, então eu vou substituir a distância total por posição final menos posição inicial. E aí, como o que eu quero é a posição final, eu vou deixar a posição final sozinha, de um lado da equação, e vou passar a posição inicial para o outro. Entendi. Ok? Sim, Show. sim. Essa fórmula aqui é a outra fórmula que é importante. Ela costuma ser escrita também como S é igual a S0 mais VT. Certo? Essa costuma ser a mais comum de se ver assim nos lugares, é essa daí. Só que é só abreviando, né? Porque S final é igual a S inicial mais velocidade média vezes o tempo total. Aí, como
eu queria deixar tudo bonitinho, aí eu escrevi assim. Mas pode lembrar disso aqui que funciona. Certo? Ok? Deu para Ok. entender como é que eu cheguei nisso aí? Sim. Então, indo para frente. Vixe, eu tapei o negócio. Oh, meu Deus. Ok. Cadê meu apontado? Então, eu tenho a posição inicial, que era 30 metros. Eu tenho a velocidade, 2 metros por segundo. E esse 1.800 aqui é porque eu peguei... Cadê minha caneta? Meia hora. Meia hora são 30 minutos. Certo? 30 minutos. Finge que aquilo ali é um M, ok? Deixa eu fazer aqui. Pronto, agora sim. 30 minutos. 30 minutos. Se cada minuto tem 60 segundos, eu vou fazer 30 vezes 60. Deixa eu botar o segundo aqui só para... Né? Dá para entender aqui o que eu estou fazendo. 30 minutos vezes 60 segundos. 3 vezes 6, 18. Com 2 zeros, 1.800. Então, meia hora tem 1.800 segundos. Certo? Certo. Então, ela correu, né? Então, ela começou em 30 metros, a uma velocidade de 2 metros por segundo. Eu tô com a caneta ainda. Deixa eu botar o laserzinho que ele é mais bonito. 30 metros a 2 metros por segundo durante meia hora. Então, a posição final dela, 2 vezes 1.800, 3.600, mais 30, 3.630 metros. Seria essa a placa que ela parou. Certo? Mas essa não é a distância que ela percorreu. A distância que ela percorreu, eu tenho que tirar esse 30 aqui. Se eu quisesse a distância total que ela andou, ao invés da placa que ela parou, eu ia só usar a distância total aqui, certo? Eu já ia ter o S0 aqui, eu ia ter que passar esse 30 depois, né? Eu ia ter que deixar ele aqui para ele subtrair da coisa final. Eu ia ter que fingir que foi do zero, sabe? Dá para entender? Se você quisesse saber a distância total, Porque isso aqui não é a distância total, porque ela já partiu do 30. sim. Ela não saiu do zero. Tem alguém ouvindo o Mistério do Planeta. Essa música é muito boa. É, meu namorado tá tocando aqui atrás. Fenomenal. Diga a ele que ele está tocando muito bem. Essa música é excelente. Como ela saiu do 30, ela não saiu do zero, 3.630 não é a distância que ela andou. Ela andou 3.600 metros. Dá para entender? Sim, porque ele começou a contar quando ela já viu que estava no 30 metros. Isso. Então, aqui, ó, como eu tenho a distância final 3.630, se eu fosse pegar aqui distância total, né, que é a posição final menos a posição inicial, seria 3.630 menos 30. 3.600. Eu conseguiria fazer essa conta sem ter que separar ele em posição final e posição inicial. Tipo assim, e aí adicionava esses 30 no final? Tipo, ia dar 3.600 se eu fizesse com essa segunda forma? Sim, mas sim. Se você, porque você Tipo assim, podia se eu só não ignorar isso soubesse aqui, essa sabe? parte de baixo. Se eu não Você soubesse. podia ignorar essa separação. Se eu não fizer essa separação aqui em posição final menos posição inicial, se eu usar só a distância total, eu vou fazer a velocidade média vezes o tempo percorrido. Aí não ia ter esse 30, deixa eu voltar para minha caneta. Não ia ter esse 30 aqui, e aqui, ao invés de ser a posição final, ia ser a distância total. A distância total seria 2 metros por segundo, a velocidade que ela estava correndo, vezes o tempo que ela ficou correndo, 1.800. Seria 3.600. Certo? Aí eu ia ter o tanto que ela andou. Né? E aí, que é o tanto que é o que ela vai postar lá no Instagram. Olha aí, gente, corri 3 km, quase mais que 3,5 km. E que aí ela realmente ia ganhar os benefícios da corrida, né? Porque senão não ia funcionar. Se Vocês não já viram o postar, pessoal não funciona. o pessoal que faz crossfit, eles ficam postando as coisas no Instagram, porque se você não postar, não adianta. Não sei se já contaram isso para vocês, mas é por causa disso que crossfiteiro vai tudo pro Instagram, porque senão não emagrece. Tudo bem? Sim. Pronto, então, as formulinhas
que são importantes. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Cadê minha borrachinha? Legal essa borracha, velho. Eu posso só apagar a cor de uma vez, eu não preciso ir apagando devagarzinho. Mas é ruim que se eu não quiser apagar tudo, eu vou ter que ir do começo, né? Então, S é igual a S0 mais VT. É uma fórmula. Essa aqui provavelmente vocês vão usar mais do que as outras, certo? Ou V. Eita, que esse V ficou bonito. V é igual a D sobre T. Certo? No MRU, se você não tem aceleração e se você está em uma reta, essas duas formulinhas aqui são as duas fórmulas que a gente usa. Tudo bem? Sim. Tira print aí, é importante. Depois vai ter o slide, mas eu não sei se o desenho que eu fiz aí vai ficar... Tá gravado salvo. a aula, fica gravado. Fica gravado. Ô, corra Já boa. tá gravando. Pronto. Então tá aí. É mesmo, eu esqueci que fica gravando. Vixe, o povo vai me ver falando bosta no YouTube. Ih, não pode falar palavrão, vai pro YouTube. Perdão. Bom, tá aí. É isso. Essas são as formulinhas do MRU, ok? O MRU é bem simplesinho mesmo. Se não tem aceleração, o negócio é bem direto. Tudo bem? Sim. Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Tô tranquilo. E foi bem no tempinho. Olha aí. Eu fiquei com medo que ia ser demais. Uai, que bom então. Que bom que deu certo. Jennifer, você é a Jennifer que eu conheço, Jennifer? Sim. Ah! Alô! Que bom lhe ver por aqui. Lhe ver não, né? Que você não tá aparecendo. Mas que bom que você está por aí. Me descobriu. Eu fui olhar aqui, deixa eu ver quem são as pessoas. Tem mais alguém que eu conheço? Tem mais alguém que me conhece daqui? Hi, teacher. Eu também. Mentira! Olá! Ai, coisa boa, que legal achar gente que a gente conhece. Que bom, que bom. Legal. Eba! É o Esse professor que professor dava tá arte? agora? Oi? Não ouvi. É o professor que dava arte? Não, eu dei aula de física. Mentira. Eu entrei, quando eu comecei, eu fazia matemática. Eu dava aula de matemática. Tem a cara do Aí, professor de arte. Professor de arte? É porque você tem cara de. Aqui, Justo. Eu sou um pouco das artes, eu preciso admitir. Mas não, eu era professor de física. Tuts, né? Isso mesmo, Dudes. Nas próximas eu vou mudar o nome, porque ficou Eduardo Gonçalves, eu só percebi agora. Aí nas próximas eu ponho um Dudes, pra ficar mais fácil. Porque eu não gosto muito quando me chamam de Eduardo, sabe? Eu fico meio incomodado, assim. Eu acho formal demais. Por que, Eduardo? Não, qual foi, velho? Você! Mas não, é coisa de criança. Ninguém nunca me chama de Eduardo. Tipo assim, nem meus pais me chamam. Nem quando meus pais estão bravos comigo, eles me chamavam de Eduardo, tipo. Então, é realmente uma coisa muito rara. Meus professores nunca me chamaram de Eduardo.